Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalé, Hamalehim, a paz do Senhor a todos, querido. Hoje, um sábado maravilhoso para que podemos estarmos junto com você, que está aí facebookando, que está aí no Face, e que junto com o professor Gerson pode estar compartilhando, querido, das bênçãos do Senhor e também, querido, de uma mensagem, né, de estudo bíblico, onde vai trazer iluminação para você que deseja ser luz para iluminar, sal para temperar, árvore para frutificar, soldado para batalhar de maneira legítima, sem se embaraçar com os negócios dessa vida, e quem deseja ser embaixador de Cristo para representá-lo nessa terra. Conhecendo um pouco mais das Escrituras, indo além um pouco mais do que você aprende sentado nas igrejas, que hoje 90% estão a manipular, a enganar e a iludir os seus membros para que sejam, querido, manipulados e sirvam ao Senhor de produto para produzir lucros e para promover ostentações alheias. Hoje, como prometido, nós vamos para a terceira coisa que não possui poder de barganha com Deus. Nós sabemos, querido, que existe algumas coisas que as pessoas hoje tentam barganhar com Deus, mas a Bíblia nos clareia, nos ensina, nos mostra que isso não existe poder nenhum de barganha. E uma das coisas que nós aprendemos é que, querido, os dons espirituais, eles não possuem poder de barganha com Deus. E a terceira coisa que vamos falar hoje é sobre os dons espirituais, que hoje têm sido usados de forma muito comercializadora, como propaganda para autopromoção, onde nós vemos pessoas com dom de profecia, né, que se acham até, muitas vezes, querido, dono das igrejas, pessoas que estão aí a manipular, pessoas controladoras, que acham que podem controlar as vidas, né, podem determinar com quem você vai casar, com quem você não vai casar, usando o dom de profecia, iludindo, enganando as pessoas que creem nos dons e que são manipuladas. Querido, dom espiritual, ele de forma nenhuma te faz ser maior ou menos menor, e também não altera, querido, a maneira com que Deus vê o homem. Os dons espirituais são presentes de Deus para indivíduos e para o coletivo, que é a igreja, para adorná-la, para que a igreja tenha o seu adorno, o seu poder de atração. Mas em nenhum momento os dons espirituais possuem algum poder de barganha ou fazer com que você seja uma pessoa diferenciada, uma pessoa que mereça um tratamento diferenciado, uma pessoa que seja até mesmo idolatrada pelos seus súditos e pelos súditos do reino de Deus e até mesmo pelos seus membros de igreja. E que hoje o que mais a gente vê são pessoas usando os dons espirituais para glorificar o nome de suas igrejas, para glorificar, querido, o seu próprio ministério, e com isso fazendo com que as pessoas venham fazer acepção de pessoas no reino. Hoje nós vemos igrejas usando os dons para batalhar contra outras igrejas, para se autopromover, querido, em cima das outras igrejas, achando que são as igrejas melhores, se autodeterminando autores, né, e detentores da verdade, e que Deus está limitado somente ao espaço geográfico da sua denominação, da sua igreja, e que todas as outras igrejas estão erradas, que todas as outras igrejas estão fora, e somente você é que está com a verdade. Querido, os dons espirituais em nenhum momento podem servir para te exaltar, para te promover, ou até mesmo, querido, para você fazer comércio da fé das pessoas. Em Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23, Jesus ele foi muito claro quando ele disse: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor. E aí eles começam a tentar barganhar com Jesus. Não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que mais hoje nós vemos, queridos, são pessoas que estão
pavimentando ou construindo uma ponte de acesso para chegar a esse extremo, para chegar naquele dia onde você terá que prestar conta de todo o dom, de toda a dádiva que você recebeu de Deus, e você se deparar com uma rejeição e você entender que dons espirituais não possuirão nenhum tipo de barganha. Não adianta você dizer que você, em nome de Deus, fez muitas coisas, que você manifestou os dons espirituais, que são a palavra do conhecimento, palavra da sabedoria, discernimento de espírito. Você que manifestou o dom de curas, né? O dom da fé, o dom de maravilhas. Você manifestou o dom de profecia, né? O dom de interpretação de língua, de variação de língua. Você que também foi privilegiado com dons ministeriais, que nós temos 5 dons ministeriais, que é o dom de apóstolo, que não existe mais, o dom de profeta, o dom de pastor, de evangelista, de doutor, de mestre, que é o dom que o pastor Gerson tem de ensinar. Mas isso não me faz melhor do que ninguém. Isso não me faz superior a ninguém. Isso não me faz pensar que eu sou feito de outro tipo de barro. Mas que eu cada vez mais venha a entender que quanto mais dons eu tenho, mais humilde eu devo ser, mais servo eu devo ser, mais querido, prestativo eu devo ser, mais amoroso, mais compreensivo. Por quê? Porque eu estou recebendo dádivas de Deus. Eu estou recebendo uma confiança que Deus está pondo em mim para eu administrar algo que é divino, algo que vem da parte de Deus, algo que é espiritual, algo que vem do Espírito Santo. E que isso não pode me fazer. Eu vejo muitas pessoas hoje que são profetas, que são pregadores, que acham que as pessoas têm que estender tapete vermelhos para recebê-los em suas igrejas, né? Que eles podem chegar no horário que quiser, que eles não precisam orar com a igreja, que eles precisam ser bajulados, que eles precisam ter um tratamento VIP. E, querido, isso é ignorância, isso é soberba, isso é orgulho, isso é prepotência da parte das pessoas, porque recebem o dom de Deus e acham que estão acima de outras pessoas, acham que pode humilhar as pessoas, acham que podem enganar as pessoas. Querido, Jesus, ele, em todo o seu ministério, ele demonstra essa humildade na posição de servo, lavando os pés dos seus discípulos, mostrando o quanto que nós devemos nos comportar diante de Deus. E quando nós olhamos para os dons espirituais, nós vemos hoje ministérios que usam os dons para promover a placa da sua igreja. Quando vão fazer essas entrevistas com demônios, essas entrevistas com pessoas que foram curadas, eles não glorificam a Jesus e nem o reino de Deus, mas sim o seu próprio reino, o seu próprio estômago, o seu próprio ventre, o nome da sua instituição. Querido, Jesus ele não é denominacional, Jesus não escolhe uma denominação, Jesus não pode ser colocado dentro de uma caixa e ser limitado a um espaço geográfico, porque o reino de Deus não está aqui, nem ali, nem acolá. O reino de Deus está dentro do ser humano, o reino de Deus está dentro de mim e dentro de você. Se você não encontrar o reino de Deus dentro de você, em espaço geográfico nenhum você encontrará o reino de Deus. Você não vai encontrar o reino de Deus em belos templos. Você não vai encontrar o reino de Deus num monte de oração. Você não vai encontrar o reino de Deus em nenhum espaço físico. O único lugar que se encontra o reino de Deus é dentro de nós. Porque Jesus, ele é um Messias de alma. Ele é um rei que reina na alma. Ele é um rei que habita o nosso corpo para trabalhar, para investir, para transformar, para mudar a nossa vida, a nossa estrutura intelectual, a nossa estrutura moral e a nossa estrutura emocional. Ainda, 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 1 ao 2, Paulo, ele traz algo muito interessante, né? Quando ele fala sobre a poesia do amor, ele diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como símbolo que retine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Aqui Paulo fala, querido, que se você comparar os dons espirituais
com os frutos, querido, nós vamos ver que os dons espirituais, em comparação aos frutos, não passam de inso, não passam de erva daninha. Porque os dons espirituais, eles só são, querido, eficazes para produzir em nós uma futura salvação, é se nós o administrarmos com amor, se nós administrarmos ele de forma para glorificar a Deus, não para glorificar um nome próprio, um nome de uma igreja, mas para glorificar a pessoa amada, a pessoa querida de Jesus. Não venha achar que você possui algum dom espiritual, que você é a última bolacha do pacote, que você recebeu o dom de profecia, você tem o dom de cura, agora você é o gás da Coca-Cola. Querido, você está completamente equivocado. Jesus quer que nesta hora você entenda que quanto mais dons você recebe, mais responsável você deve ser, mais cobrado será de você. Então, que você venha entender, querido, como administrar os dons espirituais de forma correta, de forma santa, de forma verdadeira, de forma genuína. Que não venha usar os dons para sua própria exaltação e para descer os degraus, querido, da soberba e do orgulho, que é, querido, o que é orgulho, senão uma concepção exagerada que você tem de si mesmo e de suas próprias qualidades, construindo uma ponte de acesso que te leve a achar, a ser feito de outro tipo de barro, a ser feito, a estar numa elite, ser uma pessoa que merece tratamento VIP, cuidados VIPs, sendo tratado diferenciadamente por Deus. Deus não faz exceção de pessoas, e nem mesmo os dons espirituais que ele dá vai ter algum poder de barganha ou de impressionar a Deus. Cuidado como você administra os dons espirituais. Cuidado com o dom da sabedoria que Deus te deu, com o dom do conhecimento que Deus te deu, dessa palavra de sabedoria, dessa palavra de conhecimento. Cuidado com a administração dos dons de discernimento de espírito que Deus te deu. Cuidado com o dom de curas, com o dom de maravilhas e com o dom da fé, que faz até mesmo você ter o poder de transportar grandes problemas na sua vida e na vida de outros. Que você venha administrar também de forma sábia o dom de profecia, para que você não venha se achar a controladora ou controlador de uma igreja ou de um grupo de pessoas, até mesmo controlando vidas, dando profetadas para guiar e controlar vidas a seu bel prazer, a sua própria vontade. Que você não venha usar a Deus, mas que Deus sempre possa te usar. Que você administre também de forma sábia o dom de interpretação de língua e variação de língua. Querido, existe um mandamento para a administração das línguas. Se você vai falar em línguas e você não interpretar, sente e cale-se. Fale-se no teu íntimo. Fala você e Deus, porque a oração em línguas, ou até mesmo o falar em línguas, é para edificação própria e não para outros. Você só edifica outros quando você interpreta. E hoje o que nós vemos são pessoas que falam em línguas achando que estão fazendo algo maravilhoso, né? Que as pessoas vão achar que você é o cara e, na realidade, você está quebrando um mandamento bíblico. Porque quem fala em línguas e não interpreta, Paulo diz que é melhor que fique sentado, fique calado, porque está dando murro no ar e está usando somente para a sua própria exaltação e para fazer aquilo que faz na ignorância e não naquilo que a palavra de Deus ensina. Existem regras, existem regimentos para você administrar o dom de línguas. E o que nós vemos hoje, principalmente no meio de muitas igrejas, são a exacerbação, ou seja, existe a meninice, existe o descontrole, existe a má administração, porque a Bíblia fala uma coisa e a pessoa faz outra. Então eu quero dizer que você que tem o dom de línguas, como o pastor Gerson tem, eu quando hoje, entendendo, compreendendo as escrituras, quando eu falo em língua, ou eu interpreto, ou eu sento e fico calado, para não produzir algo que a Bíblia diz que é contrário, e que só vai produzir, querido, na vida de um ímpio quando entrar na igreja, que somos loucos, que somos doidos, porque não vão entender nada. Agora, se você fala e interpreta, ou se você fala e não tem o dom de interpretação, que você venha orar, Paulo diz, para que você ore com o teu entendimento, com a interpretação e também ore em mistério. Que Deus possa te abençoar. Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Ramalé, Ramalehim.
Vamos ver algumas pessoas que entraram aqui hoje. Nós temos aqui já, querido, a Gersi, o Elias Gueiros, né? Carlos Henrique, Marcos Braga, Mariane Ferreira, Cris, Heloísa Morgana, Celso Vieira, Inês Girelli Carvalho entrou, e Júnior e Lília. Tá? Que Deus abençoe. Eu não sou contra você ser pentecostal, você ter dons espirituais. Mas existe, querido, regras para a boa administração dos dons espirituais. Tá? Existem regras para isso. Então, que você possa, querido, de uma forma sábia, inteligente, seguir o que a Bíblia ensina. Se a Bíblia diz que falar em línguas é no meu íntimo, para edificar o meu espírito, então eu não vou sair por aí falando alto em línguas estranhas, sem interpretar, porque ninguém vai entender nada. É a mesma coisa que você pegar, Paulo usa essa figura de linguagem, quando ele diz que se você pegar um instrumento de corda e você tocar sem a nota certa, as pessoas que estão ouvindo não vão entender que tipo de música você está tocando. Agora, se você pegar e tocar o seu violão com as notas certas, as pessoas percebem que tipo de hino você está tocando. Porque as pessoas vão entender. Assim, querido, é quando você fala em língua estranha e você não interpreta. Você dá murro no ar. É a mesma coisa que você trocar uma trombeta, um violão, uma gaita fora das notas. Ninguém vai entender bolufa nenhuma. Você só vai fazer barulho. E um barulho, querido, que não vai produzir nenhum efeito. Então, se até hoje você foi uma caixa barulhenta, vai orar a Deus. Procure a interpretação, o dom de interpretação, para que quando você se manifestar, em qualquer lugar, seja na igreja, em qualquer lugar, no monte, que você vai falar em mistério, que você fala, mas também que você revele o mistério através da interpretação de língua. Que você abandone atitudes meninas, né? Porque eu não sei porquê, tem alguns pentecostais que preferem morrer menino, né? Morrer na ignorância, do que obedecer o que a palavra de Deus nos ensina. E a palavra de Deus nos ensina que nós devemos ter um processo de crescimento. Você nasce, você fica menino, você fica adolescente, mas você precisa chegar à idade adulta. Você precisa crescer espiritualmente. Não adianta, pastor, eu quero ser esse eterno menino. Você vai ser um eterno menino e como eterno menino, você vai estar em desobediência a Deus. Você quer obedecer? Ou você quer permanecer em sua teimosia? Você quer cumprir o que a tua Bíblia diz, que você carrega debaixo do braço, que você diz que ama, e a maior hipocrisia que eu vejo as pessoas dizer, eu amo a palavra de Deus, mas um amor que não leva essas pessoas a cumprir o que está escrito, que não leva essas pessoas a examinar o que está escrito. Que tipo de amor é esse? Eu não acredito nesse amor. Eu não acredito num amor que leve você a fazer algo que você sabe que está errado, mas você continua fazendo porque você não quer se submeter aos ensinamentos da palavra de Deus. E ainda fica chateado quando alguém que tem conhecimento chega para você e diz, olha, você está errado. Se você fala língua estranha, tudo bem, fale. Mas fale lá no teu íntimo. Quando você falar em público, se você não interpretar, é melhor que você fique sentado. Porque senão você vai ser um gaiteiro que toca totalmente fora do ritmo, das notas. Você será um violonista, você será um baterista, você será um tocador de viola que toca totalmente fora de nota. Por isso que Paulo diz que se eu falar as línguas dos anjos e eu não interpretar, e eu não tiver o amor que me leve a cumprir as escrituras, eu só vou ser um sino que retine. Eu só vou fazer barulho. E eu só vou provocar escândalo. E você, querido, precisa entender uma coisa. Eu amo os dons espirituais, mas eu amo muito mais quem, querido, sabe, e admiro, quem sabe administrar esse dom com sabedoria. Que Deus abençoe você. Shalom Adonai, querido.